Parceiro Sebrae mais DB Server, a incansável, apaixonada mãe da Maria Flor, acredita que propósito individual e organizacional precisam andar juntos na construção de um ambiente sinérgico de colaboração e inovação. Publicitária, especialista em inteligência competitiva e neurociência, traz na bagagem experiência em agências e estúdios. Essa vivência, somada aos 12 anos em uma fase emblemática na área da tecnologia, possibilita um olhar singular no desenvolvimento de estratégias, serviços e produtos. Acredita que, com o aumento da complexidade, a resposta está na construção de redes como forma de auxiliar pessoas e negócios em um contexto de transformação digital. Atualmente, é diretora da AGS, gestora de conexões da DB e coordenadora do curso de TI na Fundatec. Tatiana, seja bem-vinda ao ecossistema de inovação, fica bem à vontade. Obrigada. Oi, pessoal. Como eu disse na mini bio, então não acredito em fazer coisas sozinhas, eu vou chamar então Diego e Leomar para integrarem essa discussão, porque não se faz inovação sozinho, né? Vamos cair, gente. Vamos evitar. Vamos evitar desastre. Esse palco foi projetado para 3 pessoas? 3 pessoas do meu tamanho. Olha, evaluamos. Conversando com vocês, hoje eu recebo vocês, então, por favor, quando eu recebo, Nossa, isso aqui tá muito melhor. então, boa tarde, gente. É muito legal, eu acho que é a segunda vez que eu venho para FIMA e a gente poder discutir a inovação dentro do espaço de negócio, né? Porque inovação é legal e divertido, mas o problema está na cadeia das vocações, né? Cada estado tem sua vocação e dentro das vocações a gente tem uma cadeia produtiva. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre como encaixar e quem faz, como isso acontece dentro dessa cadeia produtiva. E vou pedir para os meninos se apresentarem então, para a gente começar esse papo. Bom, então, boa tarde. Meu nome é Diego Perucchi, eu sou o head de inovação das empresas Todeskine, uma empresa aqui do setor correio. Então, já trabalho com inovação já há mais ou menos uns 10 anos e agora estou sentado do lado da mesa da indústria. Então, estar aqui na FIMA e na Nova Sul para mim tem sido uma experiência bem peculiar. Estou me sentindo dentro da fábrica aqui dentro. O barulho, o pó. Então, até agradeço vocês estarem aqui conosco, porque eu sei que esse ruído aí tem atrapalhado. Mas, resumidamente, então, eu atuo como head de inovação do grupo. Então, temos grandes desafios aí na indústria e a ideia hoje desse bate-papo é trazer um pouquinho para vocês o que a gente tem vivenciado. Boa tarde, meu nome é Leomar. Eu sou de Itaqui, nasci lá na fronteira, vim mais pertinho, muito acostumado.
Primeira pergunta até para o pessoal que está aqui. Quem conhece as empresas Todeskine, só para ter uma ideia? Assim? Tá. Então, a Todeskine, ela começou a jornada dela de inovação há muito, muito tempo. A Todeskine hoje ela tem 84 anos, é uma senhorinha de 84 anos. Foi fundada em 1939 como uma fábrica de gaita, de acordeões. Então, com a evolução do tempo, entraram as guitarras. Essa é a comemoração da virada, que ela, com a entrada das guitarras, por causa dos Beatles principalmente, os acordeões começaram a perder muitas vendas. Então a empresa, ela chegou no momento que ela tinha que repensar como que ela ia trabalhar dentro da indústria para conseguir sobreviver. Então essa virada foi a mudança para a fabricação de móveis. Então, vamos botar assim, essa virada de inovação, talvez o ponto de inflexão mais representativo da jornada da Todeskine foi ali na década de 70, saindo dos acordeões e, vamos botar assim, para a produção de móveis planejados. Essa evolução, então, ela começou a fazer parte, vamos botar assim, do cerne de como funciona a indústria. Então, ao longo desses últimos anos, desde que ela começou a trabalhar com os móveis, ela precisou continuar se reinventando para continuar sendo competitiva no mercado. Então, pensando assim, nossa, se a Todeskine sempre foi inovadora, por que hoje precisa de um papel do Red, vamos colocar assim, focado nisso, se ela sempre foi inovadora e tem várias frentes para isso? O Red de inovação ele vai ser um orquestrador desse processo. Então, é ajudar com que as diversas inovações nas diferentes áreas elas caminham na mesma direção que a gente enxerga como o próximo passo da organização. Isso é muito importante para dar força para a inovação. A inovação, como ela tem um risco muito alto envolvido, então trabalhar numa direção, todos na mesma direção, vem a força. E eu acho que a grande virada que tu perguntou foi exatamente essa, a gente trabalhar com uma inovação direcionada e que todos da organização podem contribuir e podem participar dessa construção. Então eu vejo que foi nessa direção que a gente acabou escolhendo e que é o que hoje move o grupo nesse sentido de inovação. Eu acho que é muito dentro do que eu acredito que a gente atende. Eu sou numa software house há 30 anos, né? Atendemos dentro desse horizonte que hoje a inovação é um hype, né? Nós somos um buzz. Mas a gente inova desde sempre, né? O ser humano ele inova desde sempre para poder sobreviver. No final é sobre sobreviver, né? E eu vou perguntar para ti agora, Numa. Como esse agente que está na cadeia, e aí eu tenho epopeias para contar sobre dados, assim, de me pedirem machine learning e predição, e eu fui vendo e não, pode dar. Onde é que está tudo? Está na gaveta de cada um. Aí a gente tem que transformar isso num sistema preditivo. Um sistema já seria bom. Dentro dessa cadeia que tu tá, que é um ponto sensível, todo mundo está falando de data-driven, né? Organizações orientadas por dados. O que acontece? Quais são os primeiros passos antes de falar de data-driven? Não, legal. Eu só para contextualizar, né? A gente fala sempre de inovação e como é que está hypado. Tem uma pesquisa de 3 anos, mais ou menos 3 anos atrás, que foi medida globalmente em 130 países no ramo de inovação. A gente ficou em 66. Então, a gente pode ser inovador, mas ainda tem bem mais coisa para andar, né? Mas acho que o principal, que eu sempre falo, peço ajuda. Porque eu acho que é importante ter uma rede de mentoria, o Sebrae ajuda os empreendedores. Também tem a questão de entender a inovação como processo junto com os demais dentro da tua empresa, né? Porque às vezes ela é só um departamento lá e a gente espera que saia alguma coisa e a gente não conecta ela com os objetivos principais, com a missão, por exemplo. Que nem o próprio Diego falou, todos quem busca inovar para chegar onde está hoje. Naquela frase nós sempre fizemos assim, né? Porque não tem como trocar mais hoje em dia. E na Nelly a gente tem um lema que é a gente fornece decisão, fornece informação numa tomada de decisão. E é aquela informação que estava no Excel impresso, às vezes, né? Ou em diversas planilhas.
começando, tem aqueles passos lá que toda empresa toda incubadora ensina, mas eu acho que é a questão do processo de geração de ideias, que é normal, tu tem uma ideia, pega, valida ela para ver que público tu quer atender, porque pensa que entrar no mercado, normalmente ele já está nichado, então tu vai pegar 1% daquele mercado, então quanto maior for, melhor, tem que ser escalado. Depois que tu tem isso, a gente chama de mínimo produto viável, né? Tu vai lá e testa o teu produto. E depois de tudo isso, tu começa a vender. Então, inovação é um processo de construção. Tu não sai fazendo uma startup no dia seguinte da tua ideia. Tem muito disso. E eu acho que o principal também, para mim, igual o meu time também, é que errar humana, né? A gente faz uma startup, erra, quebra ela, depois de novo, quebra de novo, lá pela quinta, certo? Então, eu acho que é um pouco disso. A gente tem aqui uma questão que é: eu sou radicalmente contra a inovação parecer um clubinho. E aí tu cria um time de inovação, tu conecta com nada e parece que ali tem uma festa que não convidou o resto da empresa, né? E não é sobre isso, porque quando a gente fala de inovação, principalmente em negócios tradicionais, a gente atrela isso a ser responsável por fazer mais com menos, mais rápido. Porque a inovação precisa achar o caminho, né? E isso é uma realidade bem dura, né? Não tem glamour. É muito pouco glamour e muita fermentação de cabeça e interação para poder achar. Vou pegar teu gancho do erro, né? A gente erra. Eu gosto de polêmica. Eu gosto de ver o circo pegar fogo. Eu quero saber, e aí eu vou pegar para os dois. Legal, acertar. A gente acerta. Mas aprender com o erro do outro é fundamental. Eu quero saber se pelo menos um grande erro de cada um, assim. Vamos contar as derrotas também. Tá, então vamos botar as sandálias da humildade e até ir no certo em prova da inovação. Inovação é hipótese. Eu acredito que se eu fizer dessa forma vai ser melhor. É uma hipótese. Por isso que a gente fala do erro e tal, porque são hipóteses. Então não necessariamente a gente vai acertar. Então dentro desse processo da tentativa-erro, a gente tenta, vamos botar assim, minimizar o erro, porque o erro é caro também. Então a gente tem que ter o equilíbrio de ver como eu consigo errar e até onde vale a pena eu errar para descartar aquela hipótese ou para ver se eu investi o suficiente para testar aquela hipótese. E é muito difícil de encontrar, vamos botar assim, esse equilíbrio de até onde eu testo essa hipótese. E se dá certo, tu foi perseverante. Se tu errou, tu foi cabeça dura. Perdeu dinheiro, né? Perdeu dinheiro. Então, dentro do processo de inovação, faz parte a questão do teste de hipótese. Trazendo um case, não foi na Todeskine, mas quando eu trabalhei já com startup, com sistema de inovação, em outros segmentos, e eu lembro que tinha uma hipótese de que caso a gente notificasse determinado usuário, ia aumentar o engajamento dele para resolver um problema. Essa era a hipótese. Nós trabalhamos nessa hipótese para notificar, então, essas pessoas chaves, pessoas importantes, desses clientes que a gente tinha. E por um erro nosso, a gente mandou 6 mil e-mails para cada um, sem parar. Então, a cada um segundo, eu estava mandando um e-mail para mais de 3 mil pessoas, simultaneamente, sem parar. Isso é uma validação, não sei tanto, né? E o problema é que começou a criar como se fosse um buffer, porque nem o servidor dava conta de disparar tanto e-mail. Então, por mais que a gente foi lá e apertou no botão pare, agora imediatamente, ainda tinha horas de disparo acumulado, telefone tocando, pessoa gritando. Então, caso real, aconteceu. A gente tinha uma hipótese, vamos notificar por uma falha no processo, também porque quer validar essa hipótese rápido, para ver se ela já gera valor, geralmente é algo importante. Houve uma falha ali dentro do processo, em algum teste, alguma coisa, no qual ficou, então, as pessoas mais chave, que são uma das donas das empresas que eram nossos clientes, foram inundados de notificações durante horas, sem parar. Então, depois, como é que tu reconstrói toda essa credibilidade, como é que tu explica o processo? Então, assim, a inovação,
ela pode gerar resultados incríveis. Mas como a gente está sempre testando hipóteses, então o risco está inerente. Então, esse é um caso, vamos botar assim, que eu lembrei aqui de cabeça, que houve um desconforto enorme no processo e o que aconteceu? Tu falou uma coisa muito legal na tua fala do erro, que é o seguinte: os profissionais de inovação, apesar da hype, a inovação ela é frágil no sentido de manter sua credibilidade. Tá? Manter, porque justamente, que eu brinco, a gente fala MVP e tipo, umas pessoas só entendem o web de mínimo e outras pessoas só entendem o médio. E o viável ali foi isso que foi. Eu até já vou te passar a palavra, mas assim, eu me sinto muitas vezes odiado na empresa, porque quando eu chego é para mexer em alguma coisa. Eu estou aqui tranquilo com o meu processo, estou fazendo tudo e ela vem o Diego. Vai querer mexer em alguma coisa que eu estou fazendo, vai me trazer trabalho. Então, como ela está sempre testando essas hipóteses, então constantemente tu está botando em xeque verdades que eram absolutas. Então, de fato, existe esse hype, mas existe um por trás. Para fazer o movimento tem um custo. Né? Eu preciso fazer essa mudança. E essa é a verdade que eu queria, que ele fala. A gente lida, às vezes, no próprio contexto corporativo, com a detração da inovação, né? Ela é inimiga até, a pessoa não se comporta com ela libera, né? Na realidade, eu sempre falo, tipo, é que nem como a gente trabalha, né? A primeira relação que eu tenho de confiança. Então, tu quebra a confiança, é complicado de estabelecer. A gente tem esse desafio de inovação. Em relação a erro, eu lembro uma história que a gente teve na empresa agora, que era uma plataforma de dados, vai lá e consulta o CBR, CNPJ, vem você na pessoa. Aí uma vez estavam fazendo uma demonstração para um cliente e mostraram o case lá sempre do Luciano Huck, mostra sempre o Luciano Huck lá, e daí um diretor da empresa, um banco, que está nos principais bancos, ele falou, coloca o meu CPF. Aí ele colocou o CPF e apareceu que ele tinha uma condenação criminal. Levou o tijolo da cinta. Naquele momento. O complicado, o bom dos 6 mil e-mails ali é que não é personificado, né? Ali foi o erro direto. Mas eu acho que o principal nisso eu entendo que é sempre importante tentar errar o máximo possível, errar o mínimo possível, mesmo como é que os outros erraram. É um processo de aprendizagem, né? Isso até pela psicologia. Não, e é sobre isso, né? Eu acho que a gente, enquanto mercado, entendeu algumas coisas erradas. E, inclusive, a cultura do erro, né? Não é que é bonito errar, eu não estou querendo errar. Eu só tenho que errar rápido e aprender, né? Se eu for errando a mesma coisa, eu sou só um idiota batendo a cabeça na parede, indo pra trás e errando de novo. O que eu aprendi, né? Com o que eu fiz? É que eu falo, do ponto de vista financeiro, é importante saber quanto que tu pode errar, né? No sentido, eu posso investir tanto nisso aqui e vamos testar, é meio que distribuindo, né? No final, a tua empresa é um ativo financeiro, então tu tem que fazer ela rentabilizar de alguma forma. Vou contar meu erro. Vou expor ele mesmo. A gente foi início ali da época do mobile, sabe? A gente estava muito lá atrás, pensa em Guaraná de Rolha. Aí, assim, ainda hoje a gente vive um pouco de todo mundo achar que a solução é um aplicativo e aplicativo quase nunca é solução. Assim, é bem difícil. Aí a gente foi, pegou, fazer isso aqui com aplicativo. Vamos sequenciar aqui, vamos fazer a pergunta. Ninguém perguntou pro cara do negócio quantas perguntas eram. Já falamos que virou uma sequência de next, infinito. Depois, tá, conseguimos superar esse depois e a gente descobriu uma coisa bem particular. Os motoristas têm mãos enormes. E aí, ele pensa, não é que hoje que o mobile tinha o chão, simplesmente eles odiaram a experiência, porque ele disse, olha o tamanho do meu dedo, eu ponho aqui, eu pego 3 botões.
gancho é legal porque a gente aproxima muito as áreas de inovação e tecnologia. Eu lembro que quando eu entrei na empresa, o pessoal achava que ia andar robô junto comigo, assim, que nem o pessoal estava aqui antes. Enquanto que a inovação, que nem eu comentei antes, ela é mais na lógica essa de testar hipótese. A tecnologia, ela pode ser um mecanismo muito importante porque ela facilita o teste de hipótese de forma muito barata hoje em dia. Mas ela é um complemento. Só que para algo funcionar, muitas vezes, vai existir uma combinação de diferentes áreas. Então, desde um designer para pensar ali como é que ficaria o melhor formato, desde alguém entender bem o consumidor, desde pensar o que precisa por trás para que aquilo pare em pé. Então, é muito mais do que o aplicativo em si, é todo o entorno ali que faz esse sentido. Então, quando a gente pensa, às vezes, até na questão ali do erro que a gente errou, e a gente entender onde a gente errou é muito mais complexo do que parece. Porque a gente tem, às vezes, limitações para conseguir acompanhar onde que a gente errou e muitas vezes interpretar os dados do erro. Então, parece fácil. Não, eu aprendi com o erro. Eu aprendi, não, eu fiz ali, deu errado. Mas, na verdade, para transformar isso em algo, para que não aconteça novamente algo parecido, ou que tu perceba que tu errou da mesma forma, é muito mais difícil do que parece. Então, esses processos prévios ou com apoio da inovação, talvez tu olhe com um pouco mais de cuidado para esses detalhes, e que de fato vai ajudar a organização a avançar. Eu concordo muito com o Nair sobre isso, porque eu acho que a inovação ela tem que ser entendida como cultura. E a cultura não vai acontecer na bolha, né? Ela tem que acontecer ninguém, vamos lá, né, gente? Vamos falar a verdade no mercado. Não é a ideia. Todo mundo tem uma ideia, a gaveta de todo mundo já tinha pensado. Hoje a gente está muito conectado no Google, né? Tipo, é um pouco de distância de cada coisa. Não é sobre ideia, é sobre processualizar, fazer, saber dar o primeiro passo e emitir, né? Acho que a gente já está quase no nosso tempo aqui. Eu ficaria, não? E então vou fazer pergunta, vou continuar explorando. Vou continuar explorando qual, em termos assim, de o que tu vê daí, Leonardo? O que tu vê de que as empresas continuam fazendo errado nessa cultura de inovação? Para mim, essa questão ela está desconectada ainda do objetivo principal, né? É que às vezes tu quer ser muito assim, intuitiva também. Tipo, tangibiliza tanto a inovação. Eu acho que tem um meio termo o negócio, não vai nem usar ou usar muito. Porque, até, voltando até na primeira pergunta, né? No sentido, não é só empresa de grande porte que vai usar inovação. Né? Se pegar em Floripa, o ecossistema, as startups são todas 95% do pequeno porte. Então a inovação ela pode ser pequena, mas ela pode começar pequena, né? Acho que esse é o ponto. E eu acho que quando a gente continua errando muito no sentido de sempre querendo que sejam, pensando no lucro, sabe? Às vezes eu tenho um pouco dessa questão social, por exemplo, quando eu vejo uma empresa comprando outra, eu vejo que ela vai resolver uma dor que existe no mercado e que vai ajudar pessoas. Não vai lucrar, né? A gente no capitalismo não tem muito disso. Mas eu vejo que a inovação pela inovação seria o mesmo, sabe? Eu acho que ela tem que ter uma função na empresa conectada com os demais departamentos. Eu vejo que é mais nessa linha. Diego, polêmica pra ti. Onde é que mais erra? Vamos pensar. Não, é outra. Outra? Quero te Então perguntar escapo dessa. Essa aí. Não, é pior, eu quero saber. É ecossistema ou é ecossistema? Eu acho que tem evoluído, na verdade. Eu acho que tem ido mais para a parte do ecossistema no momento que a gente tem discutido mais sobre problemas comuns, assim. Então, assim, a gente está aqui numa feira que existem concorrentes, mas existem vários problemas comuns também. Então, e a gente não concorre mais só entre nós, a gente está concorrendo globalmente. Então, eu acho que os ecossistemas, assim, independentes de inovação, do que for, eles começaram a entender que caso eles não entendam os problemas comuns e se ajudem, eles vão perder competitividade muitas vezes globalmente. É uma empresa que nem existe hoje aqui, que pode chegar e consumir com todo mundo. Então
Então, eu acho que o ecossistema ele tem baixado um pouquinho a bola e tem dado espaço mais para o ecossistema de verdade. Então, a gente tem, inclusive aqui na série, assim, cases bem legais, assim, o próprio Hélice, que tem apoiado aqui o evento, são empresas de setores diferentes que encontraram problemas em comuns, muitas vezes de RH, de logística, de outras coisas. Então, talvez eles sozinhos, se fosse um ecossistema, talvez eles não conseguissem construir isso. Então, eu vejo que a gente tem evoluído nessa temática. Mas ainda existe uma resistência em expor fragilidade. Isso eu enxergo ainda. Então, ninguém quer mostrar que não sabe, ninguém quer mostrar que tem dúvidas, ninguém quer mostrar que tem problemas. E quanto menos pessoas saibam que tu tem esse problema, menos pode alguém se aproximar ou trazer a solução para ti. Então, talvez o ego, ele não está no sistema, mas ele ainda está interno. Então, as empresas, muitas vezes, elas não querem admitir que tem falhas nos seus processos com medo de serem mal vistas. Então, eu vejo que o ego está mais quando a empresa está sozinha do que quando ela está num ecossistema. Porque daí, quando é cinco falando que tem um problema, não parece que sou eu, parece que é do setor. Quando sou só eu, ele parece que não, é a minha empresa que tem dificuldade. Então, eu vejo que a gente tem evoluído nesse sentido. Vou te dar outra, eu tô aqui só jogando aquilo que eu gosto de treinar. Isso. Eu quero saber, assim, como furar a bolha. A gente sabe que a inovação, ela é um assunto, tem muito de educação para a sua execução. Né? Não necessariamente para ter a ideia ou para achar o problema, mas para executar sempre. Olhando hoje, eu acho que a gente está a que distância de conseguir e quais os problemas que tu enxerga para distanciar, né, pessoas da inovação. Para mim, uma questão a gente no Brasil não tem muita questão de acesso à informação e à educação. Então, eu vejo que essa questão de inovação, no nível de educação, não é mais acima. Hoje eu vejo que tem muita rede de mentoria, de contato que tem desenvolvido mais. Eu acho que a gente tem mais acesso, né, tem mais fomento, tem mais linha de financiamento. Eu acho que as coisas estão caminhando no sentido de ser mais desenvolvidas. Eu estudei em Santa Maria, esses dias quando eu estudei em Santa Maria, eles estão com um sistema de startup gigante. Eu não quero imaginar isso 10 anos atrás em Santa Maria. Em Santa Maria. Então, mas eu acho que cai um pouco numa questão de a questão do ego, né? A gente brincava em Floripa que qualquer founder que tinha o iate, o maior iate, eles estavam competindo com isso. Então, que às vezes isso acaba formando meio que um oligopólio, mas assim, um mini cartelzinho fechado e ninguém entra. Então, mas isso está mudando, porque até como o Diego falou também, tipo, vem uma empresa de fora e compra. Meio que acaba com isso, desmancha e vai surgindo, né? Tudo é cíclico na vida. Eu vou começar dando o case para você que eu ouvi, depois eu quero que você entre na mesma batida que eu. Me formar, tava um dia de formação, eu sou coordenadora do técnico de TI, né? Então eu vejo esse abismo entre a gente conseguir chegar lá com o mínimo, não é nem antes, você quem tem fome é difícil fazer qualquer coisa. Mas estávamos nós, criamos todo um dia subsidiado para formar, para inspirar, para capacitar. E eu vi, não tô nossa, quem me deu o tempo.
começando a ganhar força e também trazendo um case de positivo, e fica o convite para quem não conhece em Porto Alegre. Oi? Então, case positivo. Não é exatamente um case positivo. Então, por exemplo, o Instituto Caldeira, lá em Porto Alegre, no campus Caldeira, ele tem iniciativas que estão fomentando com que pessoas de vulnerabilidade social, como assim, se aproximem dessas discussões e possam contribuir com todo o ecossistema, vamos colocar assim. Então, eu acho que é uma iniciativa positiva que tem aberto essas portas. Nos últimos anos, a mão de obra mais requisitada dentro da área de inovação foi da área de tecnologia, exatamente o que eu estava comentando antes. É mais fácil de detectar hipóteses, enfim. Então, por isso que muitas das empresas mais inovadoras do mundo vieram da área de tecnologia hoje. Mas não quer dizer que tu não possa inovar em outras áreas. Mas como veio uma batida dos últimos 10 anos, o pessoal de TI ser o mais participativo dentro desse ambiente, e são faculdades caras, de difícil acesso, então houve, vamos botar assim, um nicho que permeou dentro desse ambiente que não dava espaço. E por mais que tu tenha iniciativas que tu diga, não, mas a gente dá a oportunidade para que qualquer pessoa na empresa dê uma ideia, a gente vai ouvir e pode ser que ela seja recompensada ou alguma coisa assim, que é uma estratégia interessante, mas muitas vezes aquela pessoa ela nem tem todos os insumos para conseguir ter uma ideia que vai ter representatividade. Então, a própria hierarquia das organizações atrapalha com que isso aconteça. Então, eu vejo que essa iniciativa, por exemplo, do Caldeira, é um movimento que é apoiado por vários dos associados, que permite romper um pouco essa barreira. Mas ainda é algo que está muito distante do cenário atual que a gente está hoje. Então, eu vejo que a gente vem num contexto que a gente tenta mudar, mas ainda assim é quase que um Davi contra Golias, assim, não chega nem próximo de ser representativo. Tu trouxe uma questão aqui que eu não tinha tocado aqui, que foi bom. Tu trouxe um negativo de um jeito muito bonito, adorei. Que é a hierarquização, né, das coisas. A gente vem, quando a gente fala em comunidade, não tem hierarquia dentro desse pensamento, né? E quando a gente fala da inovação, ela, para ser um ambiente mais propício, ela não deveria ter também, né? E hoje isso é uma barreira, né? Tu vai entrar ali, a ideia, e muitas vezes a ideia está em quem está lá entregando o delivery do seu serviço. Se for câmbio, quem está instalando, se for móveis, quem passa por isso, né? A gente tem uma de móveis que os briefing para nós vai trazer. Hoje eu prefiro não vender do que ter que dar retrofit na cadeia para devolução. Então, sou uma indústria vendo no varejo e o meu problema não pediu, a tecnologia não me pediu na minha justiça. Eu prefiro dar retrofit do que não vender. Então, essa é uma questão. O que a gente está ouvindo, né? E aí, eu vou te perguntar, Mara, o que a gente pode fazer para ouvir melhor? Para poder dar, para a gente escutar melhor e como a gente pode facilitar isso. Mas eu entendo que é sempre essa ideia de inovação ligada a resultado. Porque a hora que vem aquela ideia de quem quer que seja ter um resultado, porque no final, assim, ou tu tem uma ideia para vender mais ou para gastamento. A hora que tu consegue misturar isso, eu acho que começa a criar corpo. E eu vejo assim que eu acho que tem a questão das empresas também proporcionar isso, no sentido de ter um ambiente que seja frutífero, né? Mas eu acho que se for pegar o modelo europeu, por exemplo, já vê as universidades muito conectadas também com a parte privada, desde a UFES, a CEMER, a UFES, elas já teriam um projeto de inovação lá dentro das empresas e aquilo já ajudaria, por exemplo, o estudante já para pegar isso na bolsa rápida. Então eu acho que seria um meio até falando também na questão de ajudar Formar com objetivo. o objetivo. Eu queria perguntar para quem está sentado, né, que está aqui participando, se tem alguma questão, se quer contar alguma coisa do seu processo de inovação, tem alguma pergunta
online e inovação, é literalmente o dia inteiro. Então, que nem eu comentei antes, como que a gente enxergou trabalhar inovação ali no nosso grupo? Foi todo mundo já inova, tem programas que fomentam inovação há mais de 20 anos na empresa. Vamos orquestrar isso daí. Então, a rotina do meu dia a dia, vamos botar assim, basicamente quais são os objetivos estratégicos do negócio, como é que a gente enxerga o nosso grupo no futuro e o que as áreas têm que realizar de mudanças para a gente chegar nesse futuro. Então, nós temos alguns projetos, vamos colocar assim, em horizontes diferentes, curto, médio e longo prazo, onde eu preciso mobilizar TI, marketing, comercial, enfim, várias áreas do negócio, onde a gente está para esse projeto, a gente tem que trabalhar essas mudanças. E daí eu acompanho essas mudanças, faço um gerenciamento de projetos, envolvendo várias áreas, com esse objetivo dessa inovação futura. Então, o meu dia a dia ele se desenha uma parte nisso, uma outra parte em projetos, por exemplo, olhando para fora, olhando tendências, olhando concorrência, olhando o setor internacional, olhando oportunidades de parcerias. Então, como é que eu consigo trazer essa inovação aberta, esse conhecimento de fora para dentro da empresa? E, basicamente, isso já me consome mais do que minha carga horária no meu dia, vamos botar assim. E eu vou complementar como a minha característica é de atender sob demanda, né? O que hoje acontece é que ter profissionais para inovação, exclusivamente para inovação, custo é considerado um investimento, né? E, na verdade, a inovação é tiradora de pedido. Ela é tiradora de pedido. Qual é o pedido da inovação? Ou o problema. Então, a inovação, para mim, é um delivery do tirador de pedido, que é um negócio. O que está te doendo? Não é um perfil, né? Não é um cara de inovação. Tu pode ter, quando geralmente os decks, eles estão ali contando rumo, orquestrando, mas tu vai utilizar de designer, de agilistas, de pessoas de negócio. Então, assim, é muito difícil, e aí isso é uma boa dica para as empresas, achar que a inovação vai acontecer porque tu não conta com duas pessoas para falar desse assunto. Pensa que inovação é delivery e tirador de pedido. O pedido é um problema. Boa tarde, meu nome é Eduardo, eu faço parte do grupo de inovação também. Mas meu objetivo é como é que vocês trabalham com muito grande empreendedorismo nesse aspecto da inovação. Então, que nem eu comentei, né, a empresa, ali, no caso onde eu atuo, ela sempre fomentou o empreendedorismo e ela remunera as pessoas por isso. Então, as pessoas, no programa, as pessoas têm horas dedicadas toda semana, todas as pessoas. Então, assim, o operador da máquina, o analista, todos têm horas nas semanas dedicado para, em um grupo, pensarem em oportunidades de melhoria para dentro da empresa, nos quais são avaliadas, que caso sejam aplicadas e gerem retorno, também, na verdade, tem todo um programa, né, de ideias que é remunerado aos colaboradores. Então, existe uma estrutura por trás que permite esse empreendedorismo. Não quer dizer que não existam oportunidades de serem trabalhadas por isso. Que nem eu comentei antes, o processo hierárquico ou da informação não chegar da mesma maneira em todos os colaboradores, de certa forma, reduz as possibilidades de que a inovação aconteça dentro dessa estrutura. Vai ser um empreendedorismo restrito, limitado, porque não conhece todas as variáveis. Então, ele só vai conseguir atingir até certo nível, vamos botar assim, de complexidade. Então, o empreendedorismo, no nosso caso, por exemplo, ele permite que qualquer pessoa participe, mas provavelmente o grau de complexidade que essas pessoas vão conseguir acrescentar vai ser distinto de acordo com onde ela está posicionada hierarquicamente dentro do negócio. Eu faço o programa de empreendedorismo, a gente já deu uma nova edição de empreendedorismo na TV, e também faço externo. E eu descobri a diferença entre o empreendedorismo dentro da base digital e dentro do segmento tradicional. Na base digital, a gente usa muito mais
um pouco de tudo, mas o principal daí foi a gente dar o negócio. Falar de negócio, falar de modelo de negócio, de outras coisas. Quando eu aplico a lógica dentro do segmento tradicional, eu vejo inversão disso. Eu tenho que dar a tecnologia, dar o subsídio, dar a capacidade para quem está com uma ideia. Porque é diferente do que eu quero meter, na camada digital eu quero meter. Nas empresas, nas outras empresas, tu quer achar o que tu não viu. Né? Onde é que foi que passou o furo, onde está a oportunidade no dia a dia. E aí a gente não pode pegar os subsídios ou abrir um programa de empreendedorismo dentro do segmento tradicional, passa por ter condições de subsidiar esse cara independente onde estiver e se conta como ferramenta. Para mim, aí a inovação vira ferramenta e processo para poder tirar o potencial desse cara. Mas só para complementar também, a Neo é uma empresa puramente tecnológica, que trabalha com dados. E nós temos 300 pessoas que trabalham lá e 70, 80% é desenvolvedor. Então, o que a gente faz para conectar justamente com esses objetivos de negócio, a parte de C-Level, gerentes, eles sentam e tentam entender no objetivo macro quais são os problemas que a gente tem. E a partir disso, permeia para as camadas de gestão, coordenação, desenvolvedores em geral, para a gente fazer um hackathon, fazer uma semana toda de desenvolvimento para ver a gente surge. E isso, todo ano, pelo menos, a Neo lança um produto diferente que representa, às vezes, 20% da receita nova. Então, isso é bem significativo. Acho que é isso. Acho que é legal essa parte do desenvolvimento rápido. Porque nós estamos aí na tecnologia, né? É bem demarcada essa diferença. Quando tu está na tecnologia, teu objetivo é outro. E se tu está no negócio, eu acho que daí as empresas fazem tudo bem, as empresas muito mal. Tu abriu os teus olhos, tu veio a pergunta que a gente faz, como faz para abrir os olhos. Tu te propôs abrir os olhos e os ouvidos para escutar. E com certeza tu pode ser o CEO, o head, o que for. Não significa que tu tem todas as respostas, nem sequer sabe fazer todas as perguntas, né? Só para complementar, né? Porque lá o que a gente faz também é que pelo menos tem uma pessoa de cada setor, né? Você sabe, pode ter desenvolvedor, mas tem que ter um cara do financeiro lá para resolver um problema que o cara fala, não, para resolver isso vai precisar de 1000 horas para fechar o tempo. Bom, vamos saber que o grande serve, mas é o que você está mais né? Eu não sei como a gente está de tempo, então eu vou indo, tá? Comentou agora um pouco que outra vez não deu tempo de eu comentar, que ele deu uma resposta em prol financeiro. Eu gostaria de enfatizar a importância de quando a gente for ouvir o usuário, lá, a ponta mesmo, quem está usando. Que isso dói, isso machuca. É muito frustrante tu pensar, desenvolver, investir, gastar muito recurso e quando chega lá no usuário final, ele usa errado, ele não vê o valor, o que tu prometeu entregar não estava alinhado com a expectativa dele. Existe uma distância enorme, muitas vezes, do que o usuário queria e o que tu entregou. E tem que ter muita humildade para ouvir esse consumidor e não machucar o teu ego. Não pensar, não, ele que usou errado. Ecossistema. Foi ele que usou errado, eu entreguei certo. Então, eu acho que, independente do setor que vocês atuem, eu acho que vale essa reflexão de o quanto, de fato, e não me iludo, que eu estou ouvindo esse usuário. E recentemente eu vi um case de uma... Não é, espero que não esteja aqui, não é? Que é, sem nome. Era uma empresa que ela fabricava maletas para transportar ferramentas, esse tipo de coisa. E eu comecei a procurar na Amazon, que eu estava procurando, e eu vi dentro dos comentários da Amazon de quem usava. Em todas as aplicações, a maleta não era para carregar ferramenta. Era um carregava tempero, o outro carregava não sei o quê, e todos os usuários super elogiando. Nossa, essa maleta é muito boa!
mas para carregar tempero. E daí todo mundo queria comprar maleta para tempero, estava comprando. Então a indústria lá estava, nossa, minha maleta de ferramenta deu super certo. E na verdade ela estava atendendo uma outra dor lá na ponta. Então, essa questão de escutar o usuário, esse é um caso onde está sendo sucesso porque está vendendo. Mas muitas vezes a gente não está escutando lá a Está ponta. vendendo, mas poderia estar vendendo quanto, né? O que, aí o nosso financeiro, o que é que a gente está deixando? Tu sabe que tem uma coisa que está muito errada na cultura da inovação, que a gente, empatia é diferente de simpatia. E quando tu vai validar, tu não vai evangelizar. E aí, o que a gente está buscando é ser derrubado mesmo, porque dói. E aí eu acho que um desafio dos profissionais que querem trabalhar inovação é comunicar ao negócio que ele está errado. Isso é uma briga que daí acaba, em muitos casos eu já vi isso muitas vezes, que não, acaba com esse negócio de inovação aí, porque né, o que eu passei está errado. Então é bem complicado, assim, não é no amor mesmo, nós temos que sempre buscar isso, ser simpático, eu vou ser simpático puro, né? Eu adorei o caso da maleta. Eu sempre começo minhas aulas de empreendedorismo com uma coisa, uma caneta Bic. E a gente só termina a aula depois de a gente achar 50 usos para a caneta Bic. Para poder ver o quanto de produto ele foi pensado, porque a caneta Bic para mim é o case do produto que a gente usa. Eu não escrevo mais. Ponto. Eu não lembro a última vez que eu tive que escrever sem ser assinado. Mas eu continuo com a Bic no cabelo. Eu continuo com a Bic. Mas o que é mesmo, ela é deduzida nas sombras, tem a teoria da Bic nas sombras. É a teoria dos guarda-chuvas e das Bics. É bem fantástico, assim, ouvir para que o teu produto, como ele é usado, né? O que a pessoa quer fazer? Isso serve para sistema também. Porque se tu não faz um sistema para o usuário, primeiro que o usuário não é idiota, né? Que deve ter mania de dizer que o usuário é idiota. Não é, porque ele que usa, se a vida dele uma prioria, quem é o idiota, né? Você sabe que a gente estava tendo essa discussão lá na Anel e o pessoal comentando que eu peguei essa tecnologia falando, às vezes a pessoa não está preparada para a inovação. Às vezes tu faz um super produto, mas não é o momento. Mas tá certo, antes do teu momento tá errado, né? Informação aleatória, os Jets, ou o pai dos Jetsons, eu acho que nasceu faz alguns meses na história, então a gente ainda pode chegar lá. Gente, a gente agora sim realmente está escolhendo o tempo aqui, escolhei, e eu quero só terminar. O que tu gostaria, cada um gostaria de dizer para fechar? Tá, eu acho que para fechar, assim, eu diria que inovação é testar hipótese. Então, como tu vai realizar isso é o que vai mudar a forma como a tua empresa enxerga a inovação e quanto inovadora ela vai ser. Não é tecnologia, não é inteligência artificial, isso aí são ferramentas que a gente pode usar para testar as hipóteses. Mas a inovação às vezes vai acontecer em outra área, de outra forma, em outro processo. Então a frase que eu deixo é exatamente essa: inovação é testar a hipótese. Acho que da minha parte é R bastante, afastado do processo. No lado financeiro, né, caixa é rico. Então, assim, sabendo até quando vai o dinheiro. O importante é sempre essa comida. Existe que as maiores inovações, se vocês pegarem os fundadores que fizeram, já fizeram 10 mil coisas errado. Elon Musk lá explodiu quantos foguetes? Então, é mais fácil. Não tem medo. Eu acho que se eu pudesse dar uma dica só, seria cuidado com a mesa de reunião ou com as reuniões. A gente tende a formar, é onde a gente tende a ser mais idiota. E a gente se fecha ali e a tendência do grupo é conformar. E aí tu vai achando
Isso